Então vamos negociar. Sabe aquela rodinha que coloca dentro da gaiola de um hamster, dentro da gaiola de um porquinho da Índia? Aquela rodinha que ele corre, corre, corre e permanece no mesmo lugar? Aquela rodinha que é colocada ali de propósito para fazer com que ele não perceba que de certa forma está preso em uma gaiola? Você já parou para pensar que talvez você esteja preso nessa mesma rodinha? Sabe aquela dívida que você paga, paga, paga e ela continua exatamente da mesma maneira que estava anteriormente? Tudo o que você pagou foi somente de juros e multas, e o valor do saldo devedor original continua ali intacto, exatamente da mesma maneira que estava anteriormente. Ou seja, você pagou, 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 e a dívida continua exatamente da mesma maneira. Você correu, correu, correu e continua no mesmo lugar. Você já parou para pensar que talvez o banco tenha utilizado essa rodinha para tentar tirar a sua atenção da situação? É porque ele quer que você permaneça preso nessa gaiola de dívidas. Então ele vai utilizar algumas estratégias, ele vai utilizar algumas rodinhas para tentar tirar a sua atenção da real intenção dele, que é de fato fazer com que você permaneça preso nessa dívida eternamente. Até porque o banco não tem uma intenção muito grande de eliminar essa dívida de forma muito rápida. Ele quer prolongar esse parcelamento o maior tempo possível. 30, 40, 50 meses, 70 meses, isso é extremamente comum. Então, essas são algumas das armadilhas, essas são algumas das rodinhas que ele utiliza para tirar a sua atenção. Mas no vídeo de hoje eu quero te mostrar as 3 principais armadilhas que ele utiliza para tentar tirar proveito dessa crise financeira que você está. Mas eu tenho certeza que a partir de agora você vai aprender a utilizar as estratégias corretas, você vai utilizar a lei ao seu favor e vai, de uma vez por todas, se livrar dessa armadilha. Até porque ele utiliza exatamente isso contra você. Ele utiliza essa falta de conhecimento, essa falta de estratégia, mas a partir de agora você vai ter conhecimento, vai ter estratégia e vai conseguir se livrar de todas essas armadilhas e vai sair dessa gaiola de dívidas de uma vez por todas. Então vamos ao que interessa. A arma secreta dos juros abusivos e a falta de transparência. Há poucos dias eu estava conversando com uma pessoa que estava um pouco preocupada com a possibilidade do banco iniciar uma ação judicial por causa da dívida de cartão de crédito no valor de 50 mil reais. Eu até entendo essa preocupação, entendo sim esse desespero, até porque é um valor elevado, mas quando eu me deparo com situações como essa, eu não levo em consideração apenas o valor do saldo devedor, eu levo em consideração também como que essa dívida chegou ao patamar que ela está atualmente, até porque essa dívida não nasceu em 50 mil reais, ela chegou em 50 mil. Mas a grande questão é como que essa dívida chegou em 50 mil reais. Então eu comecei a conversar com essa pessoa para tentar entender qual que era o valor que ela realmente devia. Pasmem, ela estava devendo 8 mil reais. E qual o valor que o banco estava cobrando? 50 mil reais. O que a lei diz em relação ao rotativo do cartão? O máximo que pode ser cobrado é 100%. Ou seja, o máximo que o banco poderia cobrar seria 16 mil reais, mas ele estava cobrando 50 mil. Agora me diz, qual é a possibilidade do banco iniciar esse processo? Possibilidade zero. É mais fácil ela processar o banco e ganhar do que o banco processar ela e ganhar. Mas o banco vai sim utilizar essas estratégias, vai sim te ameaçar com essa falta de informação. Quando ele for te cobrar, ele vai te cobrar aquele valor cheio, sobrecarregado, inflado, e ele vai utilizar algumas ameaças para tentar te induzir ao erro, para fazer com que você aceite esse acordo que faça com que essa dívida dobre ou até mesmo triplique de valor. Na situação dela, mais do que triplicou de valor. E é exatamente dessa maneira que o banco vai aumentar a margem de lucro dele ainda mais, utilizando essa obscuridade nas informações. Você acha mesmo que quando o banco vai te cobrar, ele te informa como que a dívida chegou ao patamar que ela está atualmente? É claro que não. Ele vai te informar aquele valor cheio, sobrecarregado. E pior, vai utilizar de ameaças, coações. Por quê? Porque é exatamente dessa maneira que ele vai aumentar ainda mais a margem de lucro dele, e é exatamente dessa maneira que ele vai fazer com que você permaneça preso nessa gaiola de endividamento. Ele vai utilizar esses juros e multas como a rodinha para tirar a sua atenção da real situação. Segunda armadilha que o banco vai utilizar para fazer com que você permaneça preso nessa gaiola de endividamento é a falsa promessa do bom acordo. E como que isso acontece? Quando você tem algum saldo devedor com o banco não tem a intenção de eliminar essa dívida de forma imediata. Ele quer fazer um parcelamento com prestações a perder de vista. E onde está a armadilha? Infelizmente, a maioria das pessoas, quando aceitam esses acordos com prestações a perder de vista,
elas não levam em consideração o custo efetivo total da operação, elas levam em consideração apenas o valor da mensalidade. Ah, Thiago, consigo pagar, consigo encaixar dentro do meu orçamento, sendo assim, é um bom acordo, foi uma boa oferta, foi uma boa proposta. Será mesmo que foi um bom acordo? Será mesmo que valeu a pena fechar esse acordo? Bom, e o custo efetivo total dessa operação? A sua dívida, você conseguiu algum desconto? Provavelmente não. Provavelmente o valor do seu saldo devedor dobrou ou até mesmo triplicou de valor. E o parcelamento? Quantos meses? Com certeza foram anos. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, quem dirá daqui a 4, 5 anos. Se você quebrar esse parcelamento, se você quebrar esse acordo na metade, esses 50% que você pagou, você acha mesmo que o banco vai levar em consideração esse valor já pago? É claro que não. Quando ele for te cobrar novamente, ele vai levar em consideração o valor cheio, sobrecarregado de juros e multas mais uma vez. Então tome muito cuidado com essas prestações a perder de vista. Leve em consideração o custo efetivo total. Ah, Thiago, consigo pagar, consigo encaixar dentro do meu orçamento. Sim, você consegue agora, nos primeiros meses, mas e no segundo mês, terceiro mês, primeiro ano, segundo ano, como que vai ficar a situação? E como eu disse para você, se você quebrar esse acordo, o valor que você já pagou, o banco não vai considerar. E a terceira armadilha que o banco vai utilizar para fazer com que você permaneça preso eternamente nesse ciclo vicioso de endividamento é a armadilha mais comum de todas, é o medo. O banco vai sim utilizar o medo como ferramenta de exploração. A gente sabe muito bem que se as consequências do endividamento se limitassem somente a consequências financeiras, seria ótimo, mas infelizmente essa não é a realidade. O endividamento acaba impactando também a nossa saúde emocional e o banco sabe muito bem disso. Então ele vai sim tocar na ferida, ele vai sim colocar mais pressão, ele vai sim colocar medo nessa situação que você está, vai sim te ameaçar com processo, vai sim te ameaçar dizendo que vai bloquear suas contas bancárias. Isso acontece com uma frequência assustadora. Infelizmente, hoje, uma das principais causas de ações judiciais de cobrança de dívidas tem sido exatamente esses acordos mal planejados. Esses acordos que são finalizados na base da pressão, na base da ameaça, na base do medo. Exatamente isso. Infelizmente, isso acontece de forma assustadora. O banco não obedece o que a lei diz. Você acha mesmo que ele vai deixar de utilizar essas estratégias de ameaça, coação, medo? É claro que não. Ele vai cobrar 2, 3, 4 vezes a mais, vai te ameaçar com o processo, vai dizer que vai suspender a sua CNH. Então, várias e várias serão as ameaças, várias e várias serão as estratégias que ele vai utilizar para fazer com que você permaneça preso eternamente nesse ciclo vicioso de endividamento. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.